A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora Rainha da Paz, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós, pela paz no mundo, pela paz no Brasil e por todas as intenções que estão em nossos corações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9. Direitos dos missionários e o exemplo de Paulo. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher e irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples normas entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Deuteronômio 25:4. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é, na realidade, em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito. Quem trabalha deve trabalhar com esperança e, igualmente, quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas não tendo usado de nenhum destes direitos, e nem escrevo isto para reclamá-los, preferiria morrer mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizer de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço, independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anúncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível.
Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Capítulo 10. Exemplo de castigos de Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles as cobiçam. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Êxodo 32:6. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia, 23.000. Nem tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Solução prática: evitar o escândalo. Portanto, caríssimos, fugi da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é
a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai Israel segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas. Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais, em atenção àqueles que o advertiu e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu como com as ações de graças, por que serei eu censurado? Por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a jaculatória indulgenciada, para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos que vivem no erro. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.